Você que é médico ou médica, alguma vez você já se preocupou se você está pagando a menor carga tributária possível ao desempenhar sua atividade? Bem, é justamente a respeito disso que nós vamos tratar nesse vídeo, né? Nós vamos considerar aqui hoje qual é a menor carga tributária possível que um profissional da área da saúde, um médico, uma médica, pode pagar de forma lícita aqui no Brasil. Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Danilo Carozzi, eu sou sócio aqui no escritório de contabilidade Carozzi Martins e nós temos ajudado muitas pessoas, né, principalmente profissionais liberais dessas áreas mais técnicas, né, principalmente a área da saúde, a atuar de forma lícita, pagando a menor carga tributária possível. E hoje o objetivo desse vídeo é falar com você que é médico ou médica, né? Então, quais são as modalidades que nós nos deparamos no dia a dia, encontrando os médicos, né? Qual é a forma de trabalho que eles normalmente executam? Bem, muitas vezes o médico ou ele tem trabalhado como registro, né, em CLT, tem um registro em sua carteira, ele é um profissional registrado, ou muitas vezes ele é até mesmo um profissional que tem atuado de forma autônoma nas clínicas, nos consultórios onde trabalha. E qual que é a carga tributária que o médico ele paga ao desempenhar sua atividade nessas modalidades? Bem, quando nós falamos de um contrato CLT, ele logo vai ser regido justamente pela CLT, né? Então vai ter todos os benefícios trabalhistas, mas também todos os descontos que são previstos na CLT. Um funcionário que seja registrado, ele tem um desconto de INSS. O desconto, tanto o desconto de INSS quanto o imposto de renda, ele normalmente segue uma tabela progressiva, dependendo do valor que é a sua remuneração. Em geral, quando nós falamos assim da área da atividade médica, muitas vezes os salários já são um valor um pouco maior, logo, geralmente é utilizado o teto dessas tabelas, né? E quais são os tetos delas? Bem, hoje no INSS, no ano de 2023, o teto da contribuição é de R$ 877,22, né? O que acontece no registro CLT? O valor que é pago de INSS, ele vai ser subtraído do salário bruto para determinar qual vai ser o valor a ser calculado e apurado o imposto de renda. Mas geralmente o imposto de renda, a base de cálculo, ela fica superior à alíquota máxima, né, da tabela progressiva do imposto de renda, que é de R$ 4.664,68. Bem, o que acontece se você tem essa situação, né, onde você tenha uma base para imposto de renda superior a esse valor? Você está pagando uma alíquota de 27,5% de imposto de renda. Então, olha só, né? É uma alíquota bastante alta, 27,5%. E se você é um profissional autônomo, né, que você trabalha ali em um ou mais consultórios, clínicas, que você tem ali a obrigatoriedade de enviar a sua declaração mensalmente para a Receita Federal, que é o Carnê-Leão, você tem uma situação parecida, mas talvez com uma carga tributária ainda um pouco superior. Por quê? Além do imposto de renda ser a mesma tabela, né, se você tem um rendimento superior a R$ 4.664, você vai pagar 27,5%. Além disso, a contribuição para a Previdência Social como autônoma, a alíquota dela é de 20% de qual seja o valor de contribuição que você deseja praticar, né? Então, independentemente se for um salário mínimo ou se for o teto, a alíquota do INSS vai ser a alíquota máxima, que é de 20%. E muitas vezes, os profissionais da área da saúde precisam também fazer um pagamento ou mensal ou trimestral para o município, que é relacionado ao ISS. Então, fica claro, né, nós vemos que a tributação do médico ela é uma tributação bastante elevada. Então, a pergunta que não quer calar, né? Danilo, será que é possível nós reduzirmos essa tributação? E a resposta é sim, tá?
Nós fazemos isso justamente através de um CNPJ, de uma empresa, né? Você que é profissional médico ou médica, você pode constituir um CNPJ e ter um benefício tributário. Bem, quais são os regimes de tributação que existem hoje no Brasil que podem ser utilizados pelos médicos? Nós podemos destacar dois, tá? Um primeiro, que é o Simples Nacional, e um segundo, que é o lucro presumido. E como que funciona a tributação nessas duas modalidades? Bem, no Simples Nacional, a tributação ela é variável de acordo com o seu faturamento anual, né? E normalmente ela iniciaria em 15,5% do seu faturamento bruto mensal. Mas existe algo muito interessante no Simples Nacional, que é o fator R. O que esse fator R faz? Ele faz justamente com que essa alíquota de 15,5%, desde que sejam cumpridos alguns requisitos, vai envolver a questão de ter um prolabore, né? De ter ali uma contribuição para o INSS, até mesmo para o imposto de renda, né? O próprio sócio dessa empresa. Mas esse fator R ele diminui essa alíquota do Simples Nacional de 15,5% para a partir de 6%, né? Então é um cenário muito interessante, muito atrativo. Dependendo de qual seja a sua remuneração, nós podemos estar falando aí de uma alíquota global, se a gente considerar tanto o INSS que vai ser pago em cima do Prolabore, quanto o imposto de renda, talvez de uma alíquota até mesmo inferior a 10% em relação aos seus rendimentos. Olha só que grande diferença, né? É muito melhor pagar uma alíquota por volta de 10% ao mês em cima do seu faturamento do que apenas um imposto de renda de 27,5%, não é verdade? Bem, agora se a sua remuneração ela é um pouco superior, se a sua remuneração já for mais alta, nós podemos fazer então a opção pelo lucro presumido. E no lucro presumido, os impostos eles têm uma funcionalidade um pouco diferente, né? Uma forma de cálculo e periodicidade diferente do Simples Nacional. Você vai ter ali tanto impostos sendo pagos mensalmente quanto trimestralmente. Mas para efeitos didáticos, né, para ficar muito mais fácil de se entender, em média, a tributação no lucro presumido é de 11,33% para os impostos federais, né? E aí, dependendo do município aonde você esteja, você pode pagar mais 2 a 5% de imposto de serviço, né, o ISS. Agora, existe uma vantagem muito interessante, né, no lucro presumido para os salários mais altos, para as remunerações mais altas dos médicos, que é o seguinte, o imposto do lucro presumido ele não vai variar a alíquota dele de acordo com o seu faturamento. E muitas vezes, dependendo de qual seja o município onde você está residindo e atuando, muitas vezes é possível solicitar um valor de ISS fixo. Então a sua alíquota vai ser os 11,33% ao mês, mais o valor desse ISS fixo, que vai ser pago diretamente ao município, né? Então, com certeza, são cenários muito atrativos, muito vantajosos e, melhor ainda, são cenários lícitos, né? Você pode exercer a sua atividade sem se preocupar com relação a possíveis penalidades, talvez por sonegação, nada disso vai estar acontecendo, né? Aqui a gente está falando de cenários que são cenários permitidos pela legislação. E como saber se no seu caso, você que é médico ou médica, vale a pena optar por algum desses cenários? Bom, não existe uma resposta pronta para isso, mas com certeza podemos afirmar que você precisa simular com o seu cenário, com a sua situação. E nós aqui da Carose Martins somos especializados no segmento da sua atuação, da área médica, né? Dentre outras profissões que nós atendemos, nós somos especializados nessa questão do fator R, né? E podemos fazer uma simulação completamente gratuita para o seu caso. Nós podemos simular com a sua remuneração, com a sua contribuição do INSS, qual é o cenário mais vantajoso para o seu caso. Independentemente de qual seja, se for Simples Nacional, se for lucro presumido, se você está pagando 27,5% de imposto de renda, com certeza o CNPJ vai reduzir bastante a sua tributação. E nós estamos aqui à sua disposição
para fazermos essa simulação gratuita. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, e eu terei o maior prazer de atender você e poder te ajudar fazendo essa simulação.